Nosso convidado de honra deste programa, por gentileza. Fenomenal, olha, ela é presidente da Caixa Econômica Federal e criadora do Caixa para Elas. Daniela Marques está aqui. Pô, não teve Não aquele... teve aplausos? Cadê os aplausos? Não teve a vinheta. A história. Tinha história, não teve? Por quê? Exatamente. Mas ela é top, viu, Emílio? Aliás, esse é um projeto bacana dela, né? Aliás, deixa eu mandar um beijo aqui para minha gerente da Caixa, Débora. Tá bom. Beijo, aliás, o café é muito frio. Sem adoçante. O café muito frio da Caixa. Tudo não terás. Precisa esquentar o cafezinho. Mas tá parabéns. bem tratado? Muito bem. A Débora é sensacional. E me vem um plano de previdência privada lá. Capitalização. Sim, capitalização e previdência privada. Visita lá em Brasília que vai ter café quente. Mas ela é sensacional. Não, tô brincando. Débora é muito legal, minha gerente e tal. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, eu estive aqui como secretária especial do ministro Paulo Guedes e agora estou no final nessa jornada aí. Paulo Guedes esteve aqui. Tirou a gravata, eu vi. Viu? Adorei. Deu um show. Eu também vi sem encaixar hoje, viu? Deu um show. Boa. Você começou com o Paulo Guedes nessa gestão do Guedes ou você já estava no governo? Você é de carreira? Não. Eu já estava com o Guedes antes. Sou de carreira do mercado financeiro. Era sócia dele numa empresa de investimentos. E aí, na Bozano Investimentos. Bozano Investimentos. Que era uma empresa de investimentos em empresas de capital fechado no setor real do Brasil. E aí deixei meu Rio de Janeiro, minha empresa, é difícil, a grana, peguei meu filho e fui para Brasília ajudar o presidente e ele. Mas 4 anos de vida pública. O que é mais Depois difícil? de 20 anos de mercado financeiro. O que é mais difícil? Mercado financeiro? Porque mercado financeiro é punk também, né? O mercado financeiro é que nem ser médico, neurocirurgião, que é um estresse danado. A mulher é punk dobrado, né? Exatamente, é isso que eu falo pra você. E tem duas coisas muito punk pra mulher que a gente vê, que é, uma é governo, não é brincadeira ali, porradaria que tem, e mercado financeiro. Eu acho que eu abro a trilha para as mulheres. Aí no mercado financeiro, como eu cresci rápido na carreira, graças a Deus, aí eu resolvi ir para o governo para quebrar mais um pouco de pé. Tem que aguentar a porrada. E entrar na política, vamos ver. Lidar com a política, né? Eu sou técnica, eu não sou política. Sim, mas acaba Mas aí entrando... sim, a gente se envolveu. Eu, nos 3 primeiros anos, fiquei direto no gabinete com o ministro, como secretária de Assuntos Estratégicos. E aí, assuntos estratégicos resolve todos os problemas, o que vier, você resolve primeiro, mas me envolvi muito na parte de convencimento de mérito, de negociação dos projetos do Ministério da Economia, mesmo na relação com o Palácio, com o presidente, com os assessores do presidente, para fazer entender, né, as teses do ministro. E aí veio a pandemia, foi uma loucura, a gente trabalhou... A pandemia não estava no plano, né, então eu fui porque acreditava no projeto, acredito. Estou disposta a continuar no projeto, porque reerguer o Brasil de uma pandemia como foi essa... não tem modelo econômico para isso, né, Emílio? Assim, você não... Mercado financeiro, você fica fazendo teste de estresse, que chama. Sim. E se tudo der errado, o Sami sabe, estresse, teste, simulação de um choque econômico que para tudo, que fecha o espaço aéreo do mundo, que bota todas as pessoas em casa, não existiu. Qual a probabilidade disso, né? Quantas vezes a gente viu? Eu acho que a história vai reconhecer, mas os números já reconhecem que ter um ministro com a solidez de conhecimento que o ministro Paulo Guedes tem, como ele virou rápido, né? O plano era conter gastos, era abrir a economia, aí você foi para um fecha tudo, gasta 700 bilhões de reais para salvar vidas, empresas e empregos, e ele é muito preocupado em salvar os empregos. Então ele não quer pagar o auxílio-desemprego, eu quero salvar os empregos. E quando eu vejo hoje a gente já ter gerado quase 17 milhões de empregos desde o pior momento, o Brasil está com a maior população ocupada da sua história depois deste choque econômico, a gente é destaque no mundo hoje em relação ao combate à pandemia. Eu tenho muito orgulho de ter sido parte, acho que foi um privilégio do Brasil ter uma dupla ali que era um presidente com o ouvido na rua, solidário às pessoas que não estão na minha zona de privilégio de ficar em casa fazendo quarentena e trabalho remoto, não fiquei, a gente trabalhou em regime de guerra mesmo. Vocês trabalharam lá, né? Lá direto, graças a Deus eu não peguei Covid, também, mas o Mickey Mouse. O Mickey Mouse, Caio Andrade, que agora está na Petrobras, Adolfo Saxida, então o time... Mas nessa época, você também fez
o dinheiro lá para sair. Você estava nessa turma? Sim, eu estava na turma da execução, eu trabalhava no bastidor, né, ao lado do ministro, mas ele elaborava, formulava essas medidas todas, né, auxílio emergencial, esse programa de manutenção de empregos, quando as empresas reduziram jornada e salário, o governo casava para conseguir reter, foram 11 milhões de empregos que foram preservados na pandemia. Sim, que foi que diminuiu o salário. Então ele tinha uns grupos temáticos que ele chamava. Esse grupo aqui vai crédito para as empresas não quebrarem. Esse grupo aqui cuida de emprego. Esse grupo aqui cuida do social, formulando o auxílio emergencial. E eu ficava ali no Nossa Senhora Desatadora de Nós, fazendo o meio de campo dentro do próprio ministério, né, porque tem um trabalho técnico de execução das medidas muito forte. Foi muito bom estar unidos os 5 ministérios, não teria acontecido tão rápido, estava o trabalho e previdência, tudo junto, né? Então isso facilitou a execução. E aí o meio de campo com o próprio governo e o Congresso para que a gente tenha toda a tramitação interna de governo levar. Então eu estava no bastidor esse ano que em fevereiro assumi a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, que era o antigo Ministério da Indústria e Comércio. E aí eu vim aqui, sair da minha zona de conforto, que é ficar no bastidor. Então, mas você sabe que não dá para imaginar, porque na época também a gente estava aqui, que estava lockdown e tal. E não dá para imaginar também, porque a gente conversava com o Mickey Mouse e com o Guaranis, eles entravam de vez em quando e estavam lá em Brasília. E aí, cara, vocês fizeram aquele negócio que tinha as filas com o cartão. E aquilo foi em quanto tempo que vocês fizeram aqui? 15 dias? Bancarizar, digitalizar. Foram 38 milhões de brasileiros bancarizados. Não tinha quanto tempo? 45 dias operacionalizou. Os Estados Unidos estão mandando cheque até hoje de auxílio. Caramba. E a Caixa foi o operador, né? Na época eu estava do lado de lá, nunca imaginei que estaria hoje presidente da Caixa. Então eu sou parte desse projeto. Tem muita gente, você conheceu vários. Eu conheci muita gente legal que trabalha pelo Brasil, assim, a gente tem autonomia para trabalhar, é um time que unido, assim, troca de posição. Você vê que agora o Adolfo está no Ministério de Minas e Energia, o Caio é o presidente da Petrobras, eu já fui CPEC, agora estou presidente da Caixa, então, mas na verdade, o ministro reuniu uma equipe muito técnica em torno dele, de gente que tem propósito de ajudar o Brasil, que teve sucesso na sua vida privada e resolveu contribuir e servir. E a gente está lá realmente no propósito de construir essa agenda de botar o Brasil numa economia de mercado, da gente ser do tamanho que merece, pode ser, do ponto de vista global. O Brasil é uma potência, eu acho que ali tem muita gente sonhando junto por esse Brasil maior e melhor, né? Então o time é muito unido. Lá na transição, o ministro reuniu todo mundo na estratégia, então ninguém sabia que cargo ia ocupar. A gente tinha um plano, ele era o mentor do plano, e aí tinha uns grupos temáticos ali que se dividiam em relação ao plano. Eu, como conhecia o processo decisório dele, ajudei a ler um pouco o Jogo de Brasília, a montar, a fazer a fusão dos ministérios. Então ajudava um pouco de tudo, mas no final o Gustavo Montezano hoje fez um trabalho brilhante no BNDES, foi reconhecido lá fora. Roberto Campos Neto foi reconhecido lá fora no Banco Central, né? Independente, fez o Pix, que é uma revolução, né, apoiado. Mas quando a gente estava lá no CCBB, era um mesão assim, a gente discutindo o que ia fazer, discutindo a fusão dos ministérios, e cada um tem a sua competência, mas a gente sabe exatamente de onde para onde, então mesmo mudando de posição, a agenda é a mesma, né? Sim. Deixa eu só fazer um break só para o Reginaldo. O Reginaldo pede um break. Reginaldo, O Reginaldo pede um break, eu vou fazer o break. Claro. A gente continua na TV Jovem Pan, hoje o papo aqui é com a Daniela Marques, ela é a presidente da Caixa. Vem pra Caixa você também? Vem. Por favor, break. Pois não, Sami. Daniela, eu tenho uma visão muito liberal e ortodoxa da economia. Então, eu gosto de olhar o que foi feito, os artigos acadêmicos disso. E a gente tem um problema no Brasil, que você deve lembrar da época que você estava mais lá no Ministério, que é o excesso de estatais. Qual é o problema da estatal? O problema da estatal são dois. Hoje, por mais que várias estatais estejam dando lucro, os governos são cíclicos. Sim. E isso pode virar um mecanismo para cabide de emprego, para corrupção e para um monte de é bom também, né? Para quem está no esquema, para quem não está, é ruim. Claro. Né? Mas, teoricamente, a Caixa seria uma das empresas privatizáveis, no sentido,
ela está bem arrumada, ela consegue, ela é bem gerida. Você tem alguma previsão, caso o Bolsonaro seja reeleito, de caminhar para uma privatização da Caixa Econômica? Não, e eu te digo porque, com a maior tranquilidade do mundo. Privatizar é bom porque quanto mais competição você tem, quanto mais quando você amplia a concorrência e tem mais gente atuando, o serviço é melhor e o preço para o consumidor é melhor, né? Menor. Então, é saudável, e a nossa agenda de ampliação da concorrência, o Estado não tem que ser empresário. O Estado não tem que estar onde o setor privado está, porque com certeza o setor privado vai ser mais eficiente naquela função. Então, é uma agenda que a gente tem bastante convicção. Se você tem players privados, né, empresas privadas para competir, você vê um caso assim, o taxista contra o Uber. Quando tem uma competição, os dois estão ali, aí tem água, aí o outro bota bala, aí melhora o serviço e cai o preço. E isso é melhor para o consumidor, não tem que ficar lá o Estado com 10 máquinas fazendo aquilo que você pode. No caso da Caixa, então, assim, o ambiente bancário já é competitivo, né? E a agenda que a gente fez para ampliar a concorrência veio dessa revolução digital, ampliando e abrindo espaço para as fintechs, trazendo o Pix, que tirou receita de tarifa dos bancos. É competitivo, mas ainda é concentrado. É concentrado em 5, e a ampliação da concorrência, fazer a privatização da Caixa não era o que resolveria. O que resolve é você abrir o espaço para essa concorrência, principalmente digital, que está vindo. Mas a Caixa é o banco, o Brasil é um país continental. Né? Então, assim, você faz a política pública de Brasília e tem que ter alguém para operar e fazer a política pública chegar na mão do brasileiro, que está em Roraima, que está no Rio Grande do Sul. Na biboca. Hoje, a Caixa opera mais de 150 bilhões de reais por ano com o governo federal enquanto cliente para repassar e prover programas. Precisaria ser a Caixa. É complexo. Mas peraí, Sami, mas acho que você está ignorando um ponto que é crucial, que é necessário uma reforma legal do setor bancário para diminuir as barreiras de entrada e permitir que mais players participem. Porque o que a Daniela está falando é o seguinte, você tem pouco player também. Exato. E a Caixa ainda tem um papel importante. Se você tira a Caixa da equação, você vai permitir que só 4 players dominem o mercado. Porque as barreiras legais continuam. Não quer dizer que um dos 4 compraria a Caixa. Você tem várias formas de fazer. Mas é mais que isso. Sabe qual é meu diagnóstico estando lá e a agenda que a gente está... a gente vem desde o início, o plano para os bancos era democratizar acesso ao crédito, né? Era isso, vamos focar. Então você lembra que a agenda dos governos de esquerda era financiar campeões nacionais, né? Isso. Empreiteiras e outras empresas, as Odebrecht, o açougueiro. Então, a carteira de crédito era concentrada em 10 nomes, certo? E qual era o nosso plano do ministro? Eu sabia, se eu estivesse no BNDES ou na Caixa, que era igual. Apoiar parcerias públicos-privadas. Você vê que o BNDES está nessa agenda de saneamento, iluminação pública, resíduo, estruturas, grandes privatizações e dar crédito para micro e pequena empresa. A gente já, através de programas como o Pronamp, onde o governo é o garantidor, e isso você tem aqui 5,5 milhões de micro e pequenas empresas, 14 milhões de MEIs de um lado, os bancos com recurso empossado no outro, mas o pequeno não chega lá. O que é a ponte? A hora que o governo entrou como garantidor, ele dá a garantia para tomar o crédito, permite que os bancos, como a Caixa, operem com taxa de menos de 2% ao mês, com 12 meses de carência para apoiar o pequeno. Então, mas você acha que esse foi o segredo? E esse foi o pequeno. Foram mais de 200 bilhões de reais concedidos em créditos para micro e pequena empresa. Então era desalavancar os bancos e sair dos grandes para ir para os pequenos, que a gente chama, eu e o Montesano, de heróis nacionais. O que eu estou percebendo agora, e indo na sua pergunta ainda, que falta ainda, quando a gente fala de pequeno, o cara já é uma MEI ou uma empresa que fatura até 4 milhões e 800 mil reais. Hoje, 70% dos empregos gerados no Brasil são por micro e pequenas empresas. Para mim, que vim de mercado financeiro, as empresas grandes, 70%. Então, mas o cara fala que MEI é só para ser funcionário. Mas não é. Não, a maioria das MEIs não é. Não é. E aí eu estou juntando MEI e micro e pequena empresa. Micro e pequena é que fatura até 4 milhões e 800, a MEI é individual até 81 mil reais só. Até 81 mil. Muito bem, estamos de volta aqui no rádio agora. O papo hoje é com a Daniela Marques.
ela é a presidente da Caixa. Se você precisar de algum empréstimo... Exatamente. Financiamento. Coisa tranquila. Fale com o seu gerente. Fale com a Daniela, que tem promoção. Mas esse assunto é interessante. Então, a gente está falando da micro e pequena empresa, então. Aí o que eu percebi? Então, assim, as grandes, na verdade, não precisam de apoio do BNDES, da Caixa, nem de subsídio, como era dado. Por quê? Acesso ao mercado de capitais. O cara vai na bolsa, faz bonde lá fora, se financia, vai ter fundo de private equity, que é da onde eu vim, para financiar. O pequeno fica ali na luta. Indo para a Caixa, eu percebi que no Brasil tem os informais. Então, se você lembra do plano, era digitalizar o cidadão, bancarizar, através da plataforma GovBR, digitalizou. Então, são 4 mil serviços. Aí você bancariza. Quando fez o auxílio emergencial, que a gente falou, bancarizou 38 milhões de brasileiros. Esse é o número. Abriram conta naquele momento. Quem era esse? Era o presidente falando. É o vendedor de churrasquinho de gato. Sim. Aí você bancarizou. O que você faz agora? Tem que inserir esse cara no mercado. Então, tem um vácuo que aí eu acho que a Caixa pode ser o grande operador disso, de dar acesso e orientação, que esse cara não é formal e ele não acessa nem esse programa da micro e pequena. Ele está num passo anterior. E o número por isso que ontem eu lancei o Caixa para Elas Empreendedoras, que é uma grande campanha para as mulheres saírem do Auxílio Brasil, porque agora ela pode abrir a MEI sem perder o programa. Porque uma coisa era, no programa anterior, se tinha um emprego de carteira assinada ou abria, perdia instantaneamente. Aí a pessoa ficava com medo de trocar o certo pelo duvidoso e ficava lá, não vou sair do programa. Agora você tem 2 anos para ter segurança para voar sozinho. Abre a MEI ou tem emprego de carteira assinada, não perde o programa por 2 anos. Se por acaso perder, pode voltar. Quem é o operador que faz essa informação chegar na ponta? Tem que ser a Caixa. A Caixa tem o social como missão. E eu acho que a gente pode dar educação liberal na base, mostrando o quê? Vem cá empreender. Porque não adianta o cara ir no crédito e ele está negativado. Ele não sabe o que é taxa de juros. Ele pega a maquininha para vender bala no sinal agora. Fica correndo atrás do rabo. Né? Aí tem 8% de taxa da maquininha e ele não sabe. Então, a gente quer fazer um papel não só de dar crédito de acesso e assistido antes ainda do cara estar formal e ajudar na jornada de formalização e principalmente orientação. O cara empreender, né? Porque Sim, o cara não tem, ele não tem nem tem essa informação. Ele nem sabe o que é. Mas uma coisa interessante, né? A gente está falando de juros altos, vocês fizeram um trabalho fantástico, aí vem taxa Selic a 13,75 e a Caixa ela é muito conhecida pelo financiamento, né, imobiliário para dar crédito. Isso aí mudou? Eu vi uma notícia que parece que não vai interferir nos juros, vai continuar, consegue manter pelo menos um juros menor. Não mudou. Aí tem a política, é óbvio que a gente teve uma elevação de taxa de juros, rescaldo mas o Brasil saiu na frente no combate à inflação, então você teve ali problema na cadeia de suprimento no mundo inteiro, depois você teve um choque de combustível, e aí você tem que fazer um monte de coisa. Reduz imposto de combustível, o Banco Central fez a parte dele, mas pra gente, e felizmente estamos no 3º mês de deflação, e óbvio que isso tem respingo, não existe você achar que o crédito fica parado, compensa. Mas mesmo assim, a atividade econômica está tão forte, eu assumi a Caixa dia 1º de julho, e julho não basta ter talento, tem que ter um pouco de sorte também, né? Eu sou competente, mas tive sorte. O time da Caixa, aliás, eu quero exaltar aqui, é fantástico. A gente bateu o recorde histórico de financiamento de habitação. Foram 16 bilhões de reais só no mês de julho, o que significou um aumento de quase 40% em relação a julho de 2021. Então você vê que mesmo com a elevação de juros, as contratações ficaram muito fortes. No programa Casa Verde Amarela, que é aquele que tem subsídio do governo, a elevação dos preços de matéria-prima mais de juros desestabilizou ali quanto o cara consegue pagar por mês. Houve uma proposta no Conselho Curador do FGTS, que é o órgão que define as regras, né, que a gente vai operar, para poder permitir moradia de 1/4 e aumentando o prazo para 35 anos, isso gera um redutor de parcela agora. Isso fez efeito e aí em agosto e setembro a gente também teve números muito expressivos em contratação da Casa Verde Amarela, é um crescimento de quase 40% também. Estamos aí esperando que no segundo semestre cresça entre 20% e 30%, então o ajuste funcionou e tem um boom de obra no Brasil. Então, por isso que a gente está otimista, porque você tem um número de emprego muito forte, e você tem investimentos e obras contratadas pelos próximos 10 anos que vai gerar consumo de matéria-prima,
insumo, vai gerar emprego para fazer a obra. Então, se eu contratei só nesse trimestre Caixa 40 bilhões de reais de financiamento, o cara vai executar a obra para te entregar o imóvel, certo? Tem dinheiro para construir. Então, mas me fala uma coisa. Por isso que o ministro disse aqui que o Brasil está condenado a crescer. Então, Daniela, mas me fala uma coisa, por exemplo, que nem a gente... Se você for pensar bem, porra, a gente passou a pandemia, o mundo inteiro tá meio zoado. E é até uma surpresa pra gente, o Brasil tá desse jeito. A gente nunca teve deflação dessa maneira. A gente vê todo mundo muito zoado. E o Brasil... Vocês sabiam antes isso? Qual foi o... Por que não teve as reformas? Teve aquela briga no Congresso. Teve a pandemia que parou tudo. Teve lockdown. Depois teve a guerra. Subiu o preço da gasolina. A gasolina um dia era uma coisa, outro dia era outra. E foi indo. E hoje você vê que o negócio parece que tá as estatais dando lucro, né? O Petrobras dando lucro. Acumulado mais de 50 bi de lucro. O Correio entrega a carta, bicho. O Correio entrega a carta. Eu tenho que elogiar aqui o time do Correio, do General Floriano. O Correio, cara. O Correio ia a cada 3 meses vir isso aqui de carta. Agora tá indo. Eu falei, pô, os caras tão fazendo... Não. O que foi? Foi a reforma silenciosa? Qual foi o... Tem algum mistério nisso? Não tem bala de prata, tá? Teve um conjunto de ações que é um modelo de equilíbrio geral ali e uma atuação forte. Então, você vê, a gente tem um avanço institucional, que é um Banco Central independente, para conduzir a política monetária quando veio a inflação. Ninguém tinha poder para influenciar ali, a decisão era técnica. Aí você tem um BNDES técnico. Aí você tem uma Caixa técnica. Vamos ajudar o quê? Micro e pequeno, porque micro e pequeno gera emprego. É ali que o povo tá, é ali que tem que fazer. Então, aí os marcos regulatórios, saneamento, lei do gás, cabotagem, ferrovia, teve o leilão do 5G. O Brasil é o primeiro país da América Latina a estar com 5G. Tudo no modelo de contratação de investimentos. Então, assim, para ganhar a concessão do 5G, obrigatório fazer 40 bilhões de reais de investimentos. Para ganhar o leilão da SEDAI no Rio de Janeiro, de saneamento, que a água não estava tratada, 30 bilhões de reais de investimentos. Então, quando você soma isso, são 960 bilhões de reais de investimentos. Que entrou dinheiro. E que o cara acredita, né? Ainda. Por outro lado, medidas para preservar as empresas, aumentar a competitividade e a produtividade. Assim, o Estado estava grande demais, interferindo na nossa vida como cidadão e como empresário. Tem que libertar os empresários. O presidente dizia, temos que tirar o Estado do cangote do povo, temos que tirar o Estado do cangote dos empresários, das empresas. Quem tem que gerar emprego são as empresas. E o Estado? O Estado tem que prover condições para que as empresas gerem empregos. Então, o que foi feito, você pega mais de 10 marcos regulatórios, mais o controle dos gastos, mais as medidas de apoio de crédito quando precisou, de preservação de emprego. O que está gerando crescimento hoje com qualidade e sustentável é, de forma sintética, emprego, porque o mercado de trabalho está muito forte e o melhor programa social que existe é emprego e oportunidade para quem precisa. Boa. É nisso que a Caixa está focada agora, em gerar oportunidade. Por que mulheres? Porque 83% das famílias beneficiárias do Auxílio Brasil são chefiadas por mulheres. São 17 milhões de mulheres. E a gente quer gerar, além de cuidado na prevenção da violência, oportunidade para essas mulheres começarem. Então, o programa que a gente lançou agora é isso. Eu tenho vontade, mas não tenho dinheiro para pagar um curso, por exemplo. Quero fazer bolo para entregar. Isso é só para mulher. Nós não tem nada, né? Pra gente sobrou nada. Nós é só boleto, né? Homem que ganha até 2 salários. Nós, boleto. Não. Atenção, mulheres. Nós, mulheres boleto. não comandam. Não, é o banco de todos os brasileiros. Não é, nós é só boleto. É o banco de todos os brasileiros. Chega à vontade. Não, vocês podem escolher o time de futebol então, ainda. E algumas outras coisas. Daniela, qual é esse novo que você falou das mulheres agora? Então, aí, só para fechar, então assim, o Brasil não teve bala de prata, teve um conjunto de reformas que foram conduzidas. Eu até olho para trás e falo, em que momento, 2 anos combatendo a pandemia, a gente ainda conseguiu fazer uma plataforma de governo digital como foi feito? São 4 mil serviços pelo celular, ele está aqui, ó, pode fazer prova de vida pelo INSS. Isso aqui é um negócio bom. Pode fazer o imposto de renda. Como é que chama o cara que fez? Como é que chama o que fez? Tira a carteira de trabalho, de motorista. Dani, como é que chama o que fez o negócio eletrônico. Caio, que está na Petrobras agora. Isso aqui é espetacular. É espetacular. Isso aí digitalizou. E vai acabar com os cartórios também. É eficiência de tempo. Botou os cartórios em nuvem. Isso aí é eficiência de tempo para o cidadão e menos custo, porque agora, a hora que o servidor aposentar esse quadro,
Cada 10 que você tem, você vai precisar de um para repor, né? Hoje você tem que ir no posto do INSS, aí você faz a prova de vida. Aí depois você vai no posto do Detran, tirar a carteira do Detran. Aí depois você vai no Ministério do Trabalho, tirar a carteira de trabalho. Você faz tudo igual o seu banco no aplicativo. Fenomenal. Se a gente digitaliza a população e dá acesso à internet, porque eles precisam de orientação à população mais vulnerável, no futuro você tem menos custo desses postos físicos de trabalho, você vai precisar de menos mão de obra, menos burocracia, o cara não vai precisar gastar o bilhete de ônibus para ir até lá para resolver. Exato. O transporte. Ele estava resolvendo coisa aqui, do meu lado. Ô, Daniela, eu ia fazer até essa pergunta, porque você veio aqui, citou aí as questões do auxílio, deflação, emprego. O Paulo Guedes também veio aqui. Como é que você analisa a questão midiática que fala que o Brasil ainda é um pária? No próprio debate, o adversário do Bolsonaro falou que eu não sei de onde você tira esses números que a economia tá boa. Você citando os números, assim, exatamente como eles são, que a economia está decidida. Como é que você encara mídia e outras pessoas públicas falando que as coisas não estão bem, estão piorando e nada está acontecendo? Eu acho que contra número não tem argumento. Se você taxa de desemprego indo para 8%, vê em que momento teve isso. Aí você gasta 700 bilhões de reais na pandemia. Quantas públicas? São populistas. Ano passado deu superávit. Significa que você gastou menos do que arrecadou. Esse ano, outro superávit. Tá aí, isso é número, não é opinião da Dani. Tá azul, a conta tá azul. A conta tá azul. Então, o Brasil está no azul. Ponto 1. 2. Todo mês é a maior população desocupada da história. São mais de 100 milhões de pessoas ocupadas no Brasil. 3. É o maior número de micro e pequenas empresas e MEIs que já teve no Brasil e o maior programa de concessão de crédito garantidos pelo governo que já houve. Investimento em relação ao PIB, o maior desde 2015. Então, isso é número. Eu não sei se é a opinião da Jovem Pan ou da emissora A. E tá todo mundo no azul, né? Os números. E tá todo mundo no azul. Mas aquele dinheiro lá que vocês passaram lá. Demora. A baixa renda, a gente sabe que o brasileiro está endividado, que tem rescaldo, e por isso que a gente está entrando com uma série de medidas para apoiar. A Caixa está fazendo esse papel de promover, não só operar os programas sociais do governo, mas o nosso foco vai ser ajudar esse brasileiro a sair desse ciclo de endividamento, de formalizar e abrir a empresinha, de ganhar fôlego. Então, se ele formaliza, ele já vai ter acesso a um créditozinho de R$1.000. Quando passa 12 meses, ele já acessa o Pronamp. Aí ele vai pegar, vamos supor que ele seja um pipoqueiro. Contrata o outro amigo do lado e fala, agora eu quero ter 3 carrocinhas, precisa de dinheiro. Quando ele já tem 12 meses da empresa formalizada, ele vai acessar o Pronamp e vai pegar com 12 meses de carência. Aí ele vai vender durante 12 meses para depois começar a pagar. Se ele não formalizar, ele não acessa. Aí fica no agiota, fica no cartão de crédito, fica tal. Então, o grande foco da minha gestão agora, aprofundando essa direção de democratizar, é democratizar, mas com orientação. É apoiar. É assim, você vai lá pegar o crédito. É sim ou não? O cara fala, não, foi negado. Agora a gente está capacitando a rede da Caixa, são 90 mil empregados Caixa no Brasil todo, a agência Barco em Marajoba, a agência Barco em Amazonas, capacitando a rede para quê? Tudo as bibocas, né? É um trabalho educacional, né? Educacional. Deixa eu entender por que o Emílio não recebe, não está negado. Aí você ajuda na trilha do cara para ele resolver os problemas. Tem a campanha do Você no Azul. A Caixa tem agência no barco. Ela acabou de mostrar. Você nunca foi. Já nunca foi. Se for, o mosquito te come. Não, tem caixa para elas. Tem caixa para elas no barco também. Tem agência da Caixa. E o cara quer fechar. O cara quer fechar porque ele não mora lá no Amazonas, lá no Rio Trombeta. Eu já falei, com o seu dinheiro você chega lá, você fala, nós queremos. Você chega lá na Amazônia, olha lá o barco. O cara fala assim, olha o barquinho. Olha o barco. Onde é que tem uma agência? No Rio Trombeta. Tá lá, ó. Tá lá. Tá lá numa trombeta fluente. Pega a canoa e entra na ideia, tem banco que não tem nem agência física e é gigante. Que é gigante. Agora você vai defender o Rio Trombeta, pô. Não tem como ir. Só agência física. Então, ele quer privatizar. Deixa eu perguntar um negócio pra você agora, saindo um pouco da Caixa. Me fale uma coisa, que eu estava pensando cá com os meus botões. Eu não entendo absolutamente nada de economia. O Sami entende, quer privatizar tudo. Ele queria acabar com a rainha da Inglaterra. Ele quer vender a Jovem Pan. Deixa eu perguntar um negócio para você. Por exemplo, a gente teve um negócio de baixar o ICMS da gasolina. Sim. E foi aquela briga dos governadores e tal, e não sei o quê, não sei o quê.
baixou o ICMS da gasolina e aumentou a arrecadação para os governadores. Você acha que vai voltar esse imposto? Eu espero que não, né? Foi dada a essencialidade então, da... Não. Porque não, foi agora. A essencialidade do preço. Isso foi na urgência. Foi num caos, meio no caos. Mas a essencialidade, ela é estrutural. Foram considerados essenciais. Então, por que não caiu, que era a nossa tese? Porque você baixou o preço da gasolina, sobrou o dinheiro da gasolina, você comprou alguma outra coisa e o governador arrecada na venda do produto. Então, e a atividade econômica está forte. Era a nossa tese. Vocês baixaram muito imposto. Eu conversei disso com você aqui, quando eu vim no início. Vocês baixaram muito imposto. E tá bom, né? Baixar imposto. Mas não baixar mais. Quer saber, então, não, quer baixar mais. Não tem que baixar muito mais? Tem muito espaço. Você vê que... Então, o que é a tese? A tese é transformar excesso de arrecadação, em vez de ficar o ganho para o Estado e para o governo, transferir isso para o cidadão e para as empresas. O empreendedor. Então é isso, por isso que reduziu o IPI pela primeira vez. É a primeira vez que tem uma redução de impostos no Brasil. Por isso que você perguntou. Não é opinião minha, é a primeira vez que reduziu a despesa com o pessoal da máquina pública. Sim, é a primeira vez que se reduz impostos. É a primeira vez que não teve concurso público. É a primeira vez que se conseguiu travar o salário para combater a pandemia. Então, isso são fatos, não é opinião nossa ou a emissora amiga ou a inimiga, assim, isso são fatos. Daniela... Você pode gostar ou não da figura do presidente da República, mas assim... Aqui é Ku Klux Klan. Em termos de resultado... Nós somos a Ku Klux Klan. Mas, Daniela, eu tenho orgulho de ter sido parte dessa equipe no momento mais desafiador do Brasil. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Foi um momento difícil. Esses caras a gente tem que... Então, Emílio... Tem que dar uma moral. Tem uma coisa que é mais legal ainda, que é a redução da carga tributária com a conta no azul. Quer dizer, essa equação ainda é o que é mais valoroso em termos de gestão da máquina pública. A Caixa lançou uma campanha agora que é Você no Azul. Então, assim, qual é o desafio? O desafio é a gente olhar para essas pessoas de baixa renda e ajudar na orientação para que elas saiam desse ciclo de endividamento que estão. Então, estamos tentando... criar soluções. Então a campanha do Você no Azul é isso, renegociar até 30 de dezembro, qualquer brasileiro, não são só as mulheres, qualquer brasileiro, até porque as mulheres são melhores pagadoras, tá? Mais organizadas, são mais adimplentes. Mas qualquer um pode renegociar a dívida do cartão de crédito, do cheque especial, de qualquer contrato da MEI e PJ, com até 90% de desconto, para sair do vermelho e ficar no azul. Então azul. Por que mulher é melhor? E mulher é menos corrupta, sabia também disso? Também, tem pesquisa disso. É engraçado é mais isso, adimplente e menos corrupta. Por que será, hein, Daniela? Não sei. É curioso isso. Cultural. A mulher é melhor pagadora e menos corrupta. Ela tem mais vocação de cuidado. Por isso que a gente está nesse programa focado nas beneficiárias do auxílio para dar cuidado e assistência. Tem uma questão de violência doméstica que ainda é, infelizmente, uma realidade dura. Então, assim, eu não acredito em vitimização, em divisão, até porque estou aqui porque fui lá e fiz. E os direitos das mulheres foram conquistados há 80 anos atrás. Né? Essa pauta é atrasada, sim. Por isso é urgente. Conhecimento, para mim, não tem a ver com gênero. Tem a ver com talento e com vocação. Ele é economista, você é um super comunicador, se comunica muito melhor que ele. Então, o que a gente está fazendo... Só que a mulher tem vocação de cuidado. Ela gosta de se maquiar, ela gosta de fazer a unha. Então, os estímulos são diferentes para consumo. Sim. E o que a gente está fazendo é justamente encorajar para ela saber que é só ela ir lá e fazer, só que ela tem vergonha. Ela acha que finanças não é para ela. Então, você... ter um cuidado especial, reconhecendo o papel que a mulher tem no centro da família, ela faz o planejamento financeiro, ela que faz as compras, ela decide onde morar. Isso é estatístico, não é minha opinião. Ela cuida da base educacional dos filhos, ela se preocupa mais com o futuro. Então isso é do DNA natural da mulher. A gente tem que prover um cuidado especial, porque não existe 1 em cada 4 mulheres apanhar ainda. Então é a primeira vez que tem redução do feminicídio no Brasil. Olha isso. Agora, ainda tem muita mulher vítima de violência. Então é isso que a gente está fazendo, conjugado com o Ministério da Mulher e da Justiça, é política dura de repressão à violência, e a gente botou a máquina da Caixa, que está no Brasil todo, dando orientação, divulgando o Ligue 180, que é um canal exclusivo de denúncia para mulher, capacitou 8 mil embaixadores e embaixadoras na rede da Caixa para fazer acolhimento. A mulher chega com marca roxa. Ela fala, você está com algum problema? E ela fala, a embaixadora está treinada para orientar,
chama a polícia, às vezes já teve casos de mulher estuprada que foi para dentro do caixa para elas, para ser acolhida. Então, a mas gente o poder, tá num esforço amplo de prevenção à violência contra a mulher e abuso de crianças, porque isso é uma realidade que tem que mudar rápido. Então, mas o poder que você quer dar para a mulher é a independência. É a liberdade. E a independência. Isso. A independência financeira. Eu digo, empoderamento feminino é independência financeira e liberdade de escolha. É isso aí. Cada um tem que ter liberdade para escolher e ser o que quiser. Liberdade financeira. É isso aí. Agora, eu quero ser dona de casa, ótimo. O marido tem que respeitar e reconhecer, porque fazer o operacional da casa dá trabalho. Eu sei que eu sou mãe. E aí você conciliar, então assim... Não, mas aí quando a mulher começa a ganhar bem, você vira um cachorrinho. E ela abandona a gente, né? Puta, você vira... Mas a mulher não pode estar apanhando em casa. Mas ela abandona você. Deixa a gente sozinho, né? Nossa. Quando a mulher começa a ganhar muito, você vira um cachorrinho. Você não sabe o que é, Daniela. Então eu vejo o caminho é esse. A gente trabalhar de um lado reprimindo violência, porque não adianta você fazer um discurso que a mulher é coitadinha. Sim. E quando chega na última linha, você está protegendo bandido ou liberando droga. Então, assim, eu não acredito nisso. Eu acho que dar liberdade é você dar ferramenta e oportunidade para que ela seja o que quiser. É assim que a gente está trabalhando. Você quer? Vem cá que eu vou te dar capacitação gratuita. Esse é o programa agora. O Caixa para Elas Empreendedoras eu tenho vontade, mas não tenho recurso. Então, quer fazer uma capacitação gratuita? Vai ter. Não, eu já tenho capacitação e sou informal ou formal. Então, a gente agora, se você se formalizar e abrir sua MEI, tem R$1.000 de crédito. Para quê? Comprar material para vender geleia na padaria da sua comunidade. Ah, não, eu já tô formal há 7 meses, aí já acessa outro programa de crédito. Estou há 12 meses, aí tem o FAMP, que é junto com o Sebrae em parceria, e tem o Pronamp, que é garantido pelo governo federal. Então, a gente está vocacionando a rede do banco para apoiar e orientar nessa trajetória e não cheguei no crédito, consegui ou não consegui. Eu recebi uma pesquisa sobre o Auxílio Brasil, 70% dos beneficiários são informais ou têm alguma atividade autônoma, que bate com esse número dos 38 milhões que foram bancarizados. Quem não está no programa deve ter 20 milhões de informais ainda pelos dados de tráfego da Caixa. Quando você fala do consignado do auxílio e tiveram críticas sobre o consignado, a gente recebeu a pesquisa qualitativa, 70% empreende, né? Então tem alguma atividade autônoma ou informal, o cara tem carrocinha de pipoca na porta da escola, vende sorvete na praia e ele quer o recurso para comprar mercadoria, para investir no negócio ou para pagar dívida. Falando em recursos, tem o FGTS, que é um sequestro que o governo faz no dinheiro do trabalhador e deveria ser liberado. Tem algum programa nesse sentido? Para mim, o FGTS metem a mão no dinheiro que é seu, falando que vão fazer melhor. Ajuda a financiar algumas coisas, mas não é. Você não pode decidir o seu próprio dinheiro. Tem alguma iniciativa do governo nesse sentido? Não sei. Não vem mexer no meu fundo de garantia, não, que aqui eu posso falar o que quiser, eles não mandam embora por causa do boom. Eu tô um belo boom. A Caixa opera pro governo, eu não sei, não tô lá no debate de formulação. Daniela, puta, eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje, parabéns pelo seu trabalho, você de toda a equipe, né? Pô, a gente já conversou 70 mil vezes aí com a galera lá do Paulo Guedes, pô, vocês fizeram um trabalho excepcional, um negócio bacana mesmo, e a gente sabe que não foi fácil pelas condições que o Brasil passou, né? Guerra, pandemia, essa confusão toda. Uma equipe guerreira mesmo. Parabéns mesmo, de verdade, tá? Obrigada. Muito bem. Dito isso, Zuzu, eu vou passar aqui o Instagram para você entrar lá e conhecer mais o trabalho da Dani Oficial Marques. Dani Marques. Oficial Dani Marques. Tá lá, ó. Oficial Dani Marques. Isso aí. Que é o Instagram dela e lá tem todo o caminho para você acompanhar. É isso, Zuzu? Olha, parabéns. Isso? Foi muito bom. Você gostou, Zuzu? Eu adorei. Ela manja muito. Passa rápido, né? Deixa eu falar uma coisa para você.